Pessoal, o próximo tópico da matéria nossa é a parte da administração total da qualidade, que é chamado sistema TKM. Tá? O sistema TKM ele começa a partir da década de 50, é uma das mais significativas, das mais novas ideias que apareceram no cenário da administração da produção nos últimos anos. A TKM, muito mais do que qualidade, ela envolve a melhoria de todos os aspectos de desempenho da produção, e particularmente a melhoria que deve ser administrada. Então a TKM ela surgiu através do processo, através de pesquisas de mercado, pesquisas de grandes gurus da qualidade, vai ver alguns precursores dessas atividades. Ela começa a surgir após 1950, após a Segunda Guerra Mundial, e a atividade dela, além da qualidade, é fazer com que todos os aspectos do desempenho de produção, particularmente tudo aquilo que é previsto, seja bem administrado pela organização. Então a TKM é a administração de todos os processos, desde a qualidade, tudo aquilo que está ligado ao processo que vai gerar a qualidade do produto. Isso, na verdade, vai auxiliar a empresa, na verdade, em uma boa condução das suas operações. A origem da TKM começa lá a partir de 1957. Ela foi introduzida por Armand Feijó. Ele foi um grande profissional dessa área, ele que trouxe a implementação. E através desse processo, a empresa, na verdade, começa, o mercado começa, através dessas pesquisas, das origens dos processos do Feijó, seguir o processo de novas idealizações. Então, através disso, vieram novos conceitos, foram gerados, introduzidos vários conceitos sobre o uso da qualidade. Disso deles nós temos o DEME, nós vamos falar do Huram, do Chikawa, do Taguchi e do Krug, que são as grandes figuras, quando nós estamos falando na administração da qualidade total, nós vamos falar de cada um deles. Quando nós vamos falando lá na parte do Armand Feijó, ele publicou lá nos anos 50, lá nos Estados Unidos, a primeira edição do seu livro, que era a administração total da qualidade. E ele definia o seguinte: que um sistema eficaz para integrar esforços de desenvolvimento, manutenção e melhoria da qualidade dos vários grupos de uma organização, permitindo levar a produção e o serviço aos níveis mais econômicos das operações e que atendam plenamente a satisfação do consumidor. Então, o foco do Armand Feijó era a satisfação do consumidor. Se nós formos verificar toda a origem da administração da produção após 1930, após o circuito Ford e outras informações, a partir de 1940, 1950, o grande foco do processo era apenas a fabricação em grande escala. A partir de 50 e 60 começa essa parte da satisfação do consumidor. E isso era o que o Armand Feijó, ele criou, que todo o processo deveria ser integrado, desenvolvimento, melhoria da qualidade, mas que tudo isso atendesse, na verdade, à satisfação dos consumidores. E os japoneses, na verdade, como todos os processos, primeiro colocaram o conceito em prática em escala ampla e popularizaram a abordagem a sigla TKM mais à frente. Na sequência, quando nós vamos falando dos gurus, nós temos o DEME. Ele é considerado no Japão o pai do controle da qualidade. Afirmou que a qualidade começa com a alta administração e é uma atividade estratégica. É claro, se o próprio gestor, se o próprio dono da empresa, ele não coloca, não impõe que a empresa tenha qualidade, não envolve um processo, a empresa não consegue se desenvolver de forma alguma. Inclusive, ele afirma que muito do sucesso da indústria japonesa foi resultado de suas conferências dos anos 50. Então, toda vez que nós estamos falando em conferências dos anos 50, começa com isso, Começa lá o processo após a Segunda Guerra Mundial e as empresas começam a desenvolver. O DEME, se alguém não conhece, ou nunca ouviu falar do DEME, ele foi a pessoa que criou a ferramenta do ciclo PDCA, que é utilizada em todas as organizações, que é a parte do planejamento, desenvolvimento, a parte de checagem e das ações que você vai criar, que é o PDCA, que é uma ferramenta muito utilizada nas empresas. E a filosofia do DEME era a seguinte: a qualidade e a produtividade aumentam à medida que a variabilidade do processo diminui. Então, quanto mais variável o processo for, pior para a empresa. Mas se aumentar, na verdade, pode inclusive prejudicar a produtividade. Em seus 14 princípios, 14 pontos de melhoria de qualidade, enfatiza a necessidade dos métodos estatísticos de controle, participação, educação e melhoria objetiva. Nisso eu instituo, gostaria que vocês dessem uma lida nesses 14 pontos depois, para vocês poderem, na verdade, identificar aquilo que estava diretamente ligado aos projetos do próprio DEME. Na sequência, nós temos o Krug, que ele ficou muito conhecido por seus trabalhos sobre o custo da qualidade. Então, ele falava que as máximas da administração da qualidade é o seguinte: a empresa ela era muito ligada à qualidade e conformidade conforme as especificações, com as exigências, e que a qualidade se origina da prevenção, não da inspeção. Então, quanto mais a empresa ela investir em prevenções, em perdas no seu processo de qualidade, para ela é melhor. Ele fala o seguinte, que as empresas gastam muito na parte de inspeção e gastam muito menos na prevenção, que é o essencial. Se você tem uma máquina que está parada,
que você faça manutenção constante, que você verifique se o processo está funcionando para a empresa, é muito melhor. Então, cabe à empresa, na verdade, sempre investir mais na prevenção. É claro que a inspeção é importante, mas a prevenção auxilia a empresa na produtividade, que a empresa não pare os seus processos. E ele focava sempre naquele princípio do padrão de desempenho deve ser 0 defeito. Então, a atividade do Kruger era essa, né? 0 defeitos deveria ser o importante através dos programas de prevenção. E a qualidade é medida pelo custo da não conformidade. A não conformidade é aquilo que está fora do processo, deveria ser aceito. Então, toda vez que a qualidade é medida pelo custo da não conformidade, também é importante você identificar quais processos estão errando. E não existe essa figura chamada de problema da qualidade. Tudo deve ser feito, tem que verificar, na verdade, se tudo está ligado à qualidade ou se o departamento, na verdade, não está prejudicando a empresa naquilo que ela faz. O sucesso de um processo de administração total da qualidade, a primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte, deve ser feito na empresa. A empresa deve criar um grupo de comando. O que é esse grupo de comando? São as pessoas que vão fazer com que o processo funcione. Por isso, quando a empresa, na verdade, está implantando a qualidade, é importante o administrador da produção pegar cada linha de processo e verificar quem são os líderes. E esses líderes escolherem pessoas que vão dar comando, dar continuidade àquilo que foi previsto. Outra coisa, a melhoria baseada em grupos. Quanto mais grupos envolvidos, quanto melhoria for baseada, você passar a ouvir o que a equipe e os grupos estão dizendo, isso pode facilitar com que a empresa tenha uma melhor administração desse processo. O processo é reconhecido, o sucesso é reconhecido. Toda vez que você reconhece um processo que está funcionando, você agradece, as pessoas da administração fazem que isso se desenvolva. E para isso é necessário bastante treinamento, e o treinamento é o centro da melhoria da qualidade. Quanto mais treinados os funcionários, quanto mais eles conhecerem as políticas, mais os processos e tudo mais, melhor para a organização. Outra coisa que é importante também, a única pessoa que vai fazer com que o processo da qualidade, a administração da qualidade, que é a TKM, faça desenvolver o principal ator nesse processo chamado alta administração. Se a alta administração não apoiar, não adianta você investir na administração total da qualidade. Para isso, a administração precisa entender e acreditar em tudo aquilo que é fazer o certo, as coisas, e o negócio global da organização. Toda vez que você faz certo da primeira vez, você possibilita a empresa a desenvolver cada vez mais melhorias. Isso faz com que a empresa expanda o seu mercado em momentos de crise, às vezes não para o mercado interno, mas para o mercado global do processo. Entender quais são as práticas de qualidade, interpretar os princípios e técnicas, aquelas que sejam mais viáveis para que o processo seja feito. Estar em condições de participar no processo de solução dos problemas, é algo importante também para as organizações. Conhecer e participar do processo, ajudando, ouvindo as pessoas para que o processo seja resolvido. Formular e manter a ideia clara de que a qualidade significa para a organização. A qualidade, quando nós estamos falando da qualidade não só do produto, como também dos processos. Toda vez que você passa e você mantém a ideia clara na cabeça dos seus envolvidos, isso faz com que a empresa tenha um desenvolvimento cada vez melhor dessas atividades. Todos os custos da qualidade devem ser, na verdade, examinados quando nós estamos falando em processo da administração total da qualidade e verificar quais são os benefícios associados com a qualidade. Os custos da qualidade são os seguintes: custo de prevenção, custos de avaliação, custos de falha interna e custos de falha externa. Os custos de prevenção são todos aqueles que vão ajudar na prevenção de problemas, falhas e erros. Exemplos: identificação dos problemas potenciais, correção dos processos antes da má qualidade, treinamento e desenvolvimento, controle de todo o processo por conta do processo de controle estatístico, você usar indicadores de desempenho, e hoje esse é o desafio de toda empresa quando está plantando a qualidade, é criar indicadores que ajudem a empresa de forma estatística a montar um processo que seja cada vez mais propício, que ajude a empresa a tomar decisões. Quando nós estamos falando também custos de avaliação, são todos aqueles que são associados ao controle da qualidade, ou seja, aqueles que visam checar os problemas que possam ocorrer ou erros durante e após a criação do produto. Então, inspeção de processos de dados, investigação de problemas da qualidade, elaboração de relatórios da qualidade são importantes, condução de pesquisas com consumidores e auditoria da qualidade. Custos de falhas internas são associados a todos os erros que são detectados na operação interna da organização. Custos de peças e materiais refugados, toda vez que você tem que refazer o produto. Isso é bastante caro. Você tem que pegar um processo, você tem que corrigir o produto, é caro. Custos de peças e materiais retrabalhados, isso gasta um tempo enorme, às vezes o retrabalho do produto é muito mais caro do que a produção do produto final e o tempo de produção perdido em razão de erros.
Toda vez que há um erro interno da empresa, os custos vão gerar falhas internas. Ou seja, o produto não vai sair, não vai ficar pronto para o mercado. E custos de falhas externas, eles são detectados fora da operação pelo próprio consumidor. Um exemplo, perda de confiança do consumidor. Se você lá no tempo perdeu, teve um erro no seu processo, errou, né, no mapeamento, no planejamento da produção, acordou com o cliente entregar lá na frente e você não vai conseguir entregar, na verdade, desculpa, o erro, você, na verdade, perde a confiança. E pesquisas dizem, toda vez que o cliente perde a confiança na empresa, o gasto que você tem para tentar recuperar, caso não recuperar, é muito mais caro. E o custo sempre da garantia. A garantia é algo importante também que as empresas têm que avaliar. Quanto, na verdade, que vai ser gasto com a garantia, tempo de garantia e tudo mais. Por isso, os produtos devem ser testados, verificados todas as condições que façam que os produtos fiquem mais tempo ao mercado. Se a empresa não tiver a manutenção da garantia interna, que ela crie centros de consertos fora, e isso vai gerenciar a empresa um processo de produto que chegue sempre na qualidade ao consumidor. É claro, o consumidor sempre exigente, tem que cobrir ele nas melhores atividades. Outra coisa também nós temos que tomar um cuidado bastante, que ele fala o seguinte: toda vez que nós estamos falando em custo da qualidade, gastos com custo da qualidade, nós temos um problema sério. Existem várias críticas ao modelo tradicional do custo da qualidade. Por quê? Às vezes, você sabe que você tem custos, aceita essa falha e da má qualidade. Então, quando nós estamos falando do mercado global hoje, onde você está tentando reduzir custos, proporcionando à empresa melhores atividades, então a primeira coisa que a empresa tem que fazer é o seguinte: ela não pode aceitar a falha, ela tem que corrigir as falhas, porque toda falha vai gerar uma má qualidade. E má qualidade no mercado hoje, a qualidade não é nem diferencial, hoje é uma exigência de mercado. Ela assume que os custos são conhecidos, são mensurados, é difícil reconhecer todos os custos. É claro que é difícil reconhecer todos os custos, mas tem que identificar aqueles que estão prejudicando cada vez mais o processo e aqueles que estão ligados em outros setores, no setor interno. O custo da falha são bastante subestimados. É claro, quem paga pelo custo de qualquer atividade final são os nossos consumidores. Então, todo material que é desperdiçado, retrabalho e tudo mais, isso, na verdade, é uma retificação do erro. Não pode. Empresa, essas são algumas atividades que, quando nós falamos em modelo tradicional de custos, são aceitas, né? Muitas pessoas não brigam, fazem de conta que não vêm e prejudicam a empresa. E toda prevenção pode ajudar a empresa, na verdade, a reduzir os seus zeros, né? Ou melhor, atingir zero defeito. Uma vez que os zeros defeitos acabam sendo reduzidos, né? A empresa, na verdade, ela passa, na verdade, a contratar mais funcionários, processo e tudo mais. Não contribui para desafiar gerentes e funcionários a encontrar maneiras de melhorar a qualidade. É claro, uma vez que você aceita aquilo, o mercado paga por aquilo, para que trabalhar? Então, a ideia da tradicional custo da qualidade, ele fala o seguinte: a empresa tem custos, tem atividades, tem retrabalho e tudo mais, os custos são repassados ao cliente. No mercado global, isso tem que ser revisto. A empresa precisa contribuir, ela precisa desafiar gerentes e funcionários a criarem uma melhor qualidade, ou seja, o produto que chega ao consumidor, não somente como melhor qualidade, como um custo mais acessível para as atividades. Continuando, nós estamos falando do material, né? Nós temos que perceber o seguinte: nós estamos falando, né, em ISO 9000. Quando nós estamos falando em qualidade, a qualidade é algo bastante importante. Por isso que as empresas, quando estão querendo implantar a parte da administração da qualidade total, elas têm que identificar o seguinte: quando nós estamos falando lá em ISO 9000, nós estamos fazendo a implantação do processo, é importantíssimo a empresa conhecer a ISO 9000, identificar todos os custos que a empresa tem, que ela vai definir, né, a estrutura da empresa, as responsabilidades, os procedimentos, recursos que ela vai utilizar para a implantação da qualidade. Implantar qualidade hoje não é algo barato, demanda tempo. A empresa tem um curto prazo para fazer a implantação disso. A empresa tem que criar ferramentas, tem que ela gerenciar todo o processo, que isso traga benefício para ela. Então, a ISO 9000, quando nós estamos falando em ISO 9000 na qualidade, ela define 3 parâmetros, né, em 3 níveis. O primeiro dela é o Manual de Qualidade da Empresa. Esse é um documento que fornece um resumo da política da administração da empresa, do sistema de qualidade. Lembrando, o Manual de Qualidade da Empresa é aquilo que vai prever tudo aquilo que nós temos da empresa, que ela faz, como que ela vai dizer tudo que a empresa faz para que o processo dela final gere um produto ou um processo com qualidade. Tá? Lembrando, a ISO 9000 não certifica produtos. Ela tem como possibilidade de verificar se o processo no qual o produto está sendo feito cumpre parâmetros e aquilo está atendendo à qualidade. O segundo nível, que nós estamos falando no processo de documentação da qualidade, é chamado de Manual de Procedimentos. Nele é descrito todas as funções do sistema, estruturas e responsáveis de cada departamento.
Por isso que a empresa, quando ela está fazendo a parte do manual da qualidade, está pensando em desenvolvimento do manual da qualidade, procedimentos, ela tem que começar a identificar o seguinte: os meus funcionários que vão trabalhar, quais são as funções deles? Levantar as funções que cada um faz, criar mapas, processos, tudo isso é feito no manual dos procedimentos, como tudo tem que acontecer. Desde a parte de compras, vendas, processos financeiros, tudo na empresa tem que ser organizado. O nível 3 estão falando das instruções de trabalho, que é um dos mais complexos das empresas, onde estão as especificações e os métodos detalhados para o desempenho detalhado das atividades. Então, lá nas instruções de trabalho, são aquelas atividades quando você treina um funcionário, você um dia foi um processo produtivo, vai ver que tem sempre, a cada local sentado onde tem produção, você vai ter um produto, uma folha com desenhos, cores, e isso auxilia, na verdade, a pessoa a desempenhar as suas funções, né? Pode ter muito mais níveis, mas a empresa são os básicos, né? Manual da qualidade, o manual de procedimentos e as instruções de trabalho, que tudo isso é definido dentro da ISO 9000. Ele é um conjunto de padrões mundiais que estabelece exigências, né, da administração da qualidade das empresas. Exige avaliação externa dos padrões, lembrando que a auditoria, você pode ter auditor interno. Dentro da empresa, a empresa sempre escolhe um profissional chamado de RD, que é representante de direção, mas o processo é auditado por empresas independentes, então de empresas externas. Inclusive, a cada X anos tem que ser trocado esses processos, né, as pessoas que são envolvidas, para que o processo não se torne, às vezes, um pouco mais fechado. Ou seja, tem uma habilidade a pessoa analisar o processo. A cada vez que for um auditor, é um auditor diferente, para que não fique um elo, né, que possa prejudicar, na verdade, a qualidade dos produtos. Uma coisa importante, vantagens, né, das empresas. Uma vez que você está fazendo vantagens da ISO, muitas organizações beneficiam da útil disciplina, dos procedimentos são sensatos. Ela pode cumprir o papel de todas as auditorias, identificar a existência de outros procedimentos desnecessários que podem ser eliminados e pode ajudar a empresa, na verdade, a demonstrar que a empresa leva a sério aquilo que ela faz. Então, esses são os processos, né? Muitas empresas são beneficiadas pela redução de erros, reclamações de consumidores e diminuição dos custos da qualidade. Desvantagens da ISO, né? Os padrões são destinados muito aos setores industriais, engenharia e outros produtos, e alguns termos não são familiares a outros setores. O processo é completo, né, de procedimentos, ele é caro e consome bastante tempo e pessoas. O tempo e o custo de obtenção e manutenção do certificado da ISO 9000 são muito excessivos. E há pouco estímulo da ISO sobre assuntos como melhoria contínua e controle estatístico da qualidade. Por isso, quando nós estamos falando em qualidade, processos, ferramentas, MRP1, MRP2, investimento de qualidade, processos, PDCA e outras informações, nós temos que lembrar sempre o seguinte, tá? A empresa, para ela poder se desenvolver, que ela possa ter melhorias, ela tem que pensar em melhorias sempre a longo prazo. Isso pode, na verdade, auxiliar a empresa a desenvolver atividades e ela possa se tornar bastante sucedida nas suas garantias e tudo mais. E também, toda vez que existe, na verdade, envolvimento, faz com que a empresa se desenvolva mais. Mas quando a empresa ela perde sua eficácia, quando ela não consegue desenvolver, nós temos uma desilusão na qualidade e isso enfraquece demais os produtos. Tá bom, pessoal? Desejo a vocês uma ótima semana, que vocês aproveitem bastante a semana do feriado, que vocês estudem pelos materiais que eu mandei para vocês, que vocês façam aquelas perguntas que eu mandei para vocês estudarem como forma de revisão, e qualquer dúvida, manda um e-mail para mim lá, para william.detone@gmail.com. Um abraço a todos, muito obrigado, e que esse material ajude vocês a estudarem ou revisarem material para fins de prova. Um abraço, obrigado e até mais.